Bom, gente, a gente está aqui agora, dessa vez de um modo diferente, gravando através do áudio, ocorreu um probleminha, mas hoje a gente está com essa pessoa incrível, maravilhosa, uma membro da minha família, mulher grandemente usada por Deus, e para a gente continuar dando a continuação ah, deste relato que a gente entrou agora, desse livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. E hoje, além desse debate que a gente vai estar fazendo aqui comigo, a irmã Mary e Talita. Após isso, vocês podem também acompanhar e dialogar também no grupo, tá bom? Tia, pode se apresentar para eles. Oi, a paz do Senhor. Eu me chamo missionária Meire, estou aqui para participar. E hoje é uma noite maravilhosa, no qual nós estamos aí nesse debate, né, para nos esclarecer algumas dúvidas, né, sobre o fim dos tempos. E pois é um livro também riquíssimo na simbologia e que exige bastante cuidado, hein, tia, em relação à interpretação, porque fala muito tanto dos tempos ah, passados, presentes no caso em que o escritor realizava, como também coisas vindouras, né, para esse talvez esse hoje, o amanhã. Isso aí só cabe em relação a Deus também. Mas aquilo que a gente estava conversando ontem que me intrigou bastante, me chamou bastante atenção assim, questão que a irmã Mary teve uma experiência. Você poderia contar um pouco dessa experiência pra gente, tia? Posso sim contar. É, eu tenho um costume sempre de orar às madrugadas. Nesse dia eu orei até umas 2 horas da manhã. E quando de repente eu tinha terminado de fazer a minha oração e fui deitar, mas ainda não tinha entrado em sono. Quando de repente eu ouvi uma voz que falava: o Filho de Deus está aqui. E ali naquele momento eu fui arrebatada. Fui arrebatada e só consegui acordar não, voltar, né? No outro dia, meio-dia. Eu nunca costumo, assim, ficar todo esse tempo, né, dormindo. Que eu creio que não foi dormindo, foi um arrebatamento. Meu marido, ele trabalha à noite, chegou e ele não vê. Ele chegou, fez barulho e eu não consegui, assim, ouvir nada. É como se eu não estivesse nesse mundo. Porque no momento que eu fui arrebatada, Deus, ele começou a me mostrar os fins dos tempos. E ele me mostrava que algo iria acontecer, né? Que eu via muitos jovens batendo a cabeça, caindo do alto, né? Como se estivesse andando, cair, bater a cabeça. Eu creio que pode ser uma enfermidade que vem relacionada à cabeça, que está direcionado, né? Ligado ao fim dos tempos do Apocalipse. E ali eu via muitos jovens sendo ceifados. E ali eu perguntava a Deus, por que tudo aquilo? E ele falou para mim que o jovem estava mais rebelde, cada vez mais rebelde, por causa da rebeldia, esse tipo de música no qual tem ouvido, né? E colocado desrespeitado a igreja, as Verdade. mulheres, né? Estou falando em relação à música do funk. E de repente ele me levou, era como se fosse um inferno, ele me mostrava, né, vários lugares dentro do inferno, tipo, cada um tinha uma cela separada. Ex-pastores que abusavam de criança, ex-pastores, pregadores que falavam da palavra de Deus, mas não seguiam, fazia do seu jeito, estava só por dentro, por fora, todo arrumado, de paletó e gravata, mas por dentro, Deus mostrava realmente quem eles eram. Estavam naquele lugar. Cada lugar ali tinha
sido reservado, né, para estuprador de criança, para pessoas que idolatravam a imagem, para pessoas que só viveram na violência, na feitiçaria. E eu via até mesmo uma criança lá, tinha só uma criança, ela chorava, e eu percebi que aquela criança ela nunca se alimentava. Então, naquele momento, eu falei, eu preciso sair buscar um leite para dar para aquela criança. E aí eu voltava para dar e não achava mais aquela criança. É como se Deus, né, eu entendi que Ele estava me colocando de alimento, de levar a palavra, a salvação eterna. Né? Eu creio que para os adultos e também para as crianças. E ali eu via um lugar assim, tenebroso, muito horrível. E de repente, quando eu olhava, eu via tudo escuro. Eu via um homem que chegava e de repente eu encontrei aquela criança que já tinha desaparecido e ele pegava e segurava todo o rosto daquela criança. Era horrível. Era como se estivesse assim, destruindo, né? Todo o rosto daquela criança. Então eu fiquei assim, assustada. E eu, meu Deus, o que é isso? São os lugares reservados para as pessoas, até mesmo para os meus, que servem, né? Que diz que me servem, mas na verdade eles não me servem. Porque por fora mostra uma coisa, mas por dentro não é nada daquilo, né? Que se diz que é. E de repente ele me mostrava no outro lado, eu via vários aviões caindo, eu via tudo sendo destruído. Eu também tive a visão de que o mundo começava a se destruir e só sobrava poucas pessoas. E eu ali ficava assim olhando e eu via o céu se abrir, vários anjos da morte descer, sendo ceifada várias almas. E aí teve um anjo da morte que veio até a mim e de repente o outro olhou e veio junto com ele. E de repente eu vi uma pomba que descia do céu e falava para mim que eles não poderiam me tocar. Então entravam nas águas. Eles passavam por perto de mim e não conseguiam me enxergar. Mas tudo que eles conseguiam enxergar, eles saíam ceifando a vida. E eu posso assim relatar que eram pouquíssimas pessoas que sobreviviam. Era uma coisa assim muito terrível. Eu vi o inferno e quando eu relato o inferno, é um lugar onde as almas acham que se eles, muitos decidam se matar, vão amenizar a sua dor, vão parar, né, com aquela dor, mas vai dar continuação pior a dor. Porque é um lugar onde é escuro, tem um lugar onde que sobe fogo, e cada inferno há uma prisão reservada, separada. Eu vi o inferno dessa maneira. E Jesus, ele dizia que ele está voltando. Acorda, igreja, porque dorme. É tempo de se revestir de roupa de fortaleza, porque as palavras do Senhor vão se cumprir sobre a terra. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela tem enviado seus anjos, aos profetas, tem dado muita visão, vai dar muitas visões, até mesmo as pessoas que não estão dentro da igreja ou que não são cristãos, mas vão ter visão para entender que Deus está dando uma oportunidade de você se converter enquanto há tempo. Verdade. Porque os fins dos dias estão próximos. É isso que eu venho relatar para vocês. E é bem forte, porque igualmente como ocorria aquelas ações sobrenaturais em que Deus arrebatava, dava visões, coisas que até hoje permanecem eternamente gravadas no caso, antes era pergaminhos, mas hoje em dia a gente tem em mãos, que são essas traduções que conhecemos como Bíblia. Mas, de acordo com toda essa visão, tia, que a senhora teve, o que a senhora pode deduzir em questão de inferno? Na sua crença, o inferno é um lugar, é como se fosse um outro mundo, ou o inferno é um espírito? Eu acredito que
que o inferno é um lugar reservado. Tem um lugar reservado que se chama inferno. É um lugar reservado aonde, né, muitos acordarão para a vergonha, que é a morte eterna. Há esse lugar, porque nesse arrebatamento foi muito assim, sabe, real. Eu creio que muitas pessoas têm um tipo de arrebatamento diferente, aonde Deus tem mostrado, quantas pessoas a gente vê, né, que Deus tem mostrado de forma diferente, mas eu acredito que é um lugar reservado para todos os espíritos, né? Porque nós estamos aqui, nós ainda estamos em carne e espírito, né? Verdade. Mas tem esse lugar reservado após a morte e também para os finais do tempo, né? Eu acredito que existe, sim, um lugar reservado, né, que se chama o inferno, e esse lugar que vão para lá todas as almas, né, desobediente, pecaminosa, vaidosa demais, que idolatra, que fazem obra de macumbaria, né, oferece sacrifício de criança, para vários tipos de pecado, aqueles homens que não aceitaram Jesus como seu único suficiente salvador do mundo. Há esse lugar reservado. E também haverá o paraíso. Mas para mim eu creio que o paraíso será um dia voltar e herdarmos a terra, porque a terra é nossa. Eu acredito que dará continuação, né? O povo que é fiel a Deus, que adora o Senhor em espírito e verdade, porque sabemos que o nosso Deus, ele é espírito, e ele ama e adora todos aqueles adoradores que amam ele e adoram em espírito. E há um lugar reservado. E eu creio que esse lugar, né, nos será dado por direito, aonde o Senhor já preparou para o seu povo, porque nós somos o povo de Israel. É forte. Nós servos. Entendeu? É o paraíso, né, que eu creio. Quando eu era criança, também eu tive uma visão no qual, né, Deus me mostrou um paraíso reservado, e ali eu queria ir para aquele lugar. Ele falava, não é o seu tempo, só vem para aqui aqueles que for fiel a mim, que me adorem em espírito e em verdade, aqueles que renunciam ao pecado, vivem na santidade, na renúncia. Então é tempo de cada um de nós nos purificarmos cada vez mais na presença do Senhor, se santificar cada vez mais, para herdarmos o reino do céu, que é o paraíso, a terra, aonde o Senhor nos promete a salvação eterna. É forte, linda. Você teve ainda quando criança, hein? Também, olha aí. Interessante. Tem uma coisa também que bate uma dúvida na cabeça de muitos irmãos assim cristãos. Em torno de salvação, muitos até se perguntam, sabe? No seu crer, salvação ocorre a partir do momento que você ouve através de Cristo? Ou a senhora crê que é necessário uma certa aproximação e após isso o crer em Cristo? E aí já funciona a salvação. A salvação, no seu ver, funciona mais ou menos como? A salvação funciona, né, no meu entendimento, que desde o momento que você aceita o Senhor como seu único suficiente salvador do mundo, né, e vai viver a renúncia, como eu falei, vai entrar, né, na santidade, viver a palavra, obedecer a palavra, reconhecer, porque somente pelo Filho, né, que nós chegamos até o Pai. Então é necessário aceitá-lo como o único e suficiente Salvador do mundo.
Porque muitas pessoas são ignorantes, muitas pessoas elas não conhecem, né, realmente quem é de fato o nosso Deus, o nosso Jesus, como realmente adquirir essa salvação eterna. E tem muitas pessoas que adquiriram essa salvação eterna perto da morte, porque Verdade. o Senhor Deus nos dá o direito, enquanto estivermos vivos, nos arrepender, mesmo se estiver perto, um fiozinho, né? A morte, você reconhecer e aceitá-lo e pedir perdão, né? Senhor, me perdoa por tudo que eu já fiz, eu quero verdadeiramente entrar no reino do céu e te aceitar, porque tem pessoas que têm essa oportunidade, e eu creio, né, que no julgamento haverá uma salvação eterna a essas pessoas. Mas tem pessoas que realmente, né, o cristão tem pregado o evangelho, tem levado, e muitos não querem ouvir. Essas pessoas não terão a salvação eterna, aqueles que não aceitam o Senhor como seu único suficiente Salvador do mundo, e dá essa oportunidade de conhecer e verdadeiramente ser livre. É necessário conhecer Jesus, porque a palavra ela vem libertar, somente a palavra que liberta. E viver a palavra. Não adianta muitos cristãos que se dizem ser cristão tá dentro da igreja há muito tempo, mas está fazendo muitas coisas erradas. Essas pessoas não vão adquirir a salvação eterna. Mesmo que chegar no grande dia, tem lá fala que muitos vão dizer: Senhor, eu te servia, Senhor, expulsava demônio, eu curei em teu nome. O Senhor vai dizer: afasta-se de mim que eu não te conheço. Porque estão dentro da igreja, mas estão falando mal dos irmãos, estão fazendo coisas que estão desagradando o Senhor, estão com o coração completamente sujo, só estão assim, de ternos e gravata, roupa da cabeça, as plantas dos pés, mas o coração, a casa está suja. Está lá dentro da igreja, mas está traindo seus maridos, suas esposas, né? Tem muitos cristãos que se diz que ser cristão, mas estão na igreja e se vindo a dois deuses, não ao Deus verdadeiro, porque servir a Deus é um só, é o único que eu conheço. Mas tem pessoas lá dentro que não servem a Deus, servem a deuses, né? Porque estão lá dentro, mas estão verdadeiramente no pecado, não sabem se controlar a vontade da carne, porque Deus nos dá, né, esse poder de cada um de nós nos controlar a vontade da carne. Muitos lá estão dentro da igreja escutando a palavra, mas estão vivendo no pecado. Hoje o que mais se manifesta é crente evangélico dentro das igrejas, que mais estão se manifestando, porque estão servindo a Deus de qualquer maneira, e essas pessoas não terão salvação. E eu creio que a salvação eterna, se for verdadeiramente aceitá-lo como seu único suficiente Salvador do mundo, renunciar ao pecado, morrer para o pecado, reviver para Cristo, adorar Ele em espírito e em verdade, viver e obedecer a palavra, esses sim herdarão o reino do céu, a salvação eterna. É o chamado acômodo, né? Essas pessoas, no caso, se lançam no acômodo, fazem igualmente como como é relatado lá em Coríntios, em que as pessoas, elas começam a abusar da graça. Olha, Cristo veio, nos salvou, então agora entregou a graça, então simplesmente a gente pode se entregar aos desejos da carne. Homens tinham relações com suas noras, suas esposas, e aquela bagunça, adoração a deuses estranhos, isso e aquilo. Então, o abuso da graça, o apóstolo Paulo vai lá e chama a atenção: olha, se vocês estão na graça, permaneçam na graça. Agora, como vocês podem estar na graça e praticando esses atos? Então, significa que nunca conheceram a Cristo de verdade. E é verdade tudo isso que a senhora comentou. Isso aí. Pai, quer comentar alguma coisa também a respeito? Eu quero comentar que a Thaís
Thalita? A senhora também pode comentar se tiver alguma coisa que esteja para passar. Deixa a Thalita agora comentar algo aí da parte do Senhor, que ela tem a opinião dela. Eu vou estar ouvindo. Quando a senhora estava falando sobre foi o sonho, que Deus lhe falou que não era o momento ainda, foi um sonho, não foi? Foi quando ela era criança. Sim. Quando eu era criança. Eu lembrei também de recentemente, eu estava assistindo uma live de uma moça que ela perdeu a mãe. E ela estava contando como foi esse processo do luto dela e ela estava querendo transformar esse luto em algo que daria frutos. Não só em sofrimento, mas que ajudaria outras pessoas. E aí, nessa live, ela acabou contando que ela pediu a Deus para que mostrasse a ela como foi que a mãe dela se foi. E aí, ela relatou que teve uma amiga próxima da mãe dela que chegou e contou para ela: olha, eu sonhei com sua mãe. E eu via ela em um jardim lindo, colhendo flores do campo. E aí eu cheguei até ela e falei: fulana, você está curada, que a mãe dela faleceu por problemas de saúde. E aí ela respondeu: sim, eu estou curada. E a amiga dela falou: vem, vamos contar para todos. E ela falou: não, eu não posso. Agora eu tô indo ver o meu médico. E aí a amiga falou: então eu também vou contigo. E ela disse: não, você não pode ir agora. E aí ela foi, deu as costas nesse sonho e foi em direção a um portão imenso, bem alto, que as nuvens cobriam e ele continuava. E no sonho ela falou isso, que ela foi curada, que ela estava bem, que ela ia encontrar o médico dela. É interessante. Interessante. Ela estava ali relatando que ela foi curada porque eu acredito que ela encontrou a paz, né? Ela estava assim no paraíso onde o Senhor preparou e ela iria encontrar, né, um médico que a gente assim que nós possamos entender, encontrar um médico que é o próprio Deus, né? Sim. Naquele momento. Porque... cada sonho... Sim, pode falar. Sonho é bem revelador, porque o próprio Deus, ele permite, né? Porque muitos, assim, quando perdem seus entes queridos, eles sofrem muito. Talvez o Senhor, ele permite esse sonho para se libertar, entender, né? Que a pessoa está em paz, que a pessoa está num lugar bom. É um lugar onde tem enfermidade, dores, né? E não tem guerra, fome, igual a nossa terra, que nós passamos muito, né? E nesse fim do tempo aí a gente estamos vendo que, se a gente for ver, parece que estamos no 7º selo, né? O 7º selo, se a gente for ver das coisas que estão acontecendo, mais ou menos isso, mas eu ainda acredito que ainda não é o 7º selo, mas estamos um pouco perto disso aí. E o engraçado é que nós, como cristãos, assim, eu acho que a gente devia olhar o livro de Apocalipse, mas olhar como se fosse uma esperança, sabe? Eu vejo muitos cristãos, assim, com pavor quando se referem ao livro de Apocalipse, muitos até evitam de ler, mas eu creio que é a esperança do cristão, sabe? Poxa, é um livro que a gente devia ler, mas com aquela felicidade, aquele regozijo dentro da gente, porque a solução de todos os nossos problemas, sabe? O Cristo vai voltar. Mas tem pessoas que têm medo, né? As pessoas têm
medo porque realmente, no fundo, eles sabem que eles não estão no conceito, na presença de Deus. Tem algo que não está completamente no conceito de Deus. Porque os verdadeiros cristãos que estão vivendo no concerto, na santidade com Deus, eles ficam em paz. Eu fico em paz, eu espero esse grande dia, porque eu não quero morrer, eu quero, sabe, poder vivenciar tudo isso. Eu espero que eu chegue a vivenciar tudo isso, porque a palavra diz que o óleo e o vinho, eles não sofrerão danos, porque o Senhor já deu ordem, né? Só vão sofrer aqueles que é necessário ser lapidado, principalmente os filhos dele. Nesses últimos tempos, o Senhor tem amassado muito o seu barco, porque estão precisando de conserto na presença de Deus. E tem muitos que temem, porque sabem que estão desconcertados. Porque os verdadeiros cristãos, eles vão aguardar, vão ansiar, né, por esse dia. Eu acredito por mim, então eu não tenho medo, eu aguardo, né, como eu prego a vinda do Filho de Deus, eu venho assim, estar em paz. Eu espero que eu possa vivenciar tudo isso. E eu estou em paz porque eu faço tudo o que pode agradar ao Senhor. E se eu fizer algo, eu estou sempre falando, Senhor, o Espírito Santo vem a me corrigir para que eu não venha perder a salvação eterna, né? Nós temos que ser, né, como as 5 virgens prudentes, não as loucas. É necessário ter sempre reserva de azeite. A reserva, nós sabemos o que é a reserva do azeite. E todos os cristãos que estão verdadeiramente na posição de servo e servos, né, do Senhor, verdadeiramente não sentirá e nem sofrerão danos, entendeu? Porque é isso que o Senhor promete na palavra. E muitos, vou relatar aqui, estão preocupados. Tem pessoas que falam para mim, mas eu ungí a casa e a minha família o Covid. Olha pela minha família, estou desesperado, mas eu ungí a casa e a minha família foi atingida. Só que, sabe, as pessoas não entendem que foi atingido porque o Senhor precisa lapidar. Verdade. Essa pessoa. Porque é necessário. O Senhor, ele repreende, ele permite passar na prova. Ele não tem prazer nenhum, mas apenas permite para entender que ele é o único suficiente Salvador do mundo e através da nossa fragilidade entrarmos na salvação, no conserto com ele. Entendeu? Então, muitos estão sendo retirados. Até mesmo pessoas que já serviram ao Senhor tanto tempo. E pessoas no mundo gospel, pessoas que, sabe assim, que a gente sabe que é cristão, foram recolhidos. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Senhor ele já tem falado à terra, que tem recolhido, para que entenda que não venha se corromper, porque é dele. Ele sabe que o fim dos tempos está próximo e muitos vão se corromper. E ele tem recolhido para não se corromper, porque é dele mesmo. Verdade. E tem muitas vozes, eu quero dizer, muitos cristãos que já estão assim estacionados, parados, já não servem o Senhor como antigamente, já não tem mais utilidade. O Senhor também está recolhendo, porque é um tempo de colheita. É verdade. O arrebatamento para mim também vem assim. Se Jesus chegar agora e te chamar, entendeu? Isso para mim também é um arrebatamento. Eu porque também agora, creio assim. Esses tempos nós estamos vivendo isso. Um pré-arrebatamento, as pessoas não estão entendendo. O Senhor está recolhendo os deles para não se corromper. O Senhor está colhendo os que estão estacionados, que não têm mais utilidade, para não se corromper, porque muitos não estão preparados para aguentar o que vai vir pela frente. Muitos vão se corromper, porque sabemos que temos que, tudo que for comprar, temos que ter a marca. Hoje, aqui em São Paulo, na cidade grande, eu creio que até na cidade pequena, só entra em supermercado, eu não sei aí, mas aqui, supermercado, shopping, se tirar a febre.
É como se já estivesse ensaiando aquele processo do fim do tempo, né? Tira a febre Verdade. na testa e na mão direita, entendeu? Se tiver de febre, ele não vai entrar. Imagine se você não tiver a marca, você não vai comprar, você não vai ter que trabalhar. Então, muitos vão se corromper. Mas o Senhor, ele fala na palavra que ele não vai permitir os filhos dele passar vergonha, ser humilhado, passar fome, não. Ele vai recolher os filhos dele. Quando chegar esse grande dia, não vai permitir passar esse processo. Mas só, aqui já está assim, só uma parte do que a gente, né, espera para vir. É como se fosse o começo. Eu creio que é o começo. Né? Imagine se fosse realmente você hoje precisasse entrar no shopping, ou comprar remédio, ou passar no médico, ou arrumar emprego. Tudo tem que ter o chip, a marca da besta. Se não tiver, não vai comprar, não vai comer, não vai trabalhar. Imagine, muitos cristãos vão se corromper porque não vão aguentar. E Deus já está tirando muitos, porque sabe que vai se corromper, não vão aguentar. E outros que já estavam doentes, já tem que recolher mesmo porque é do Senhor, já está recolhendo, porque o crente ele não morre, ele retorna, né, à casa do Pai. Isso é verdade. E a gente vê, inclusive, até na própria Bíblia relatos. Vou citar um dos melhores amigos de Davi, quando Deus ele dá uma ordem a Davi em questão da Arca da Aliança. Só que ele desobedecendo, ele põe para os bois carregarem. E o que acontece? A arca tomba e um desses homens, que é o amigo de Davi, tenta segurar para que não deixasse cair, só que a partir do momento que ele toca, Deus vai lá e fere. Mas aquilo tudo era só uma advertência, né? Que Deus é mau, não. Eu creio que Deus ele recolheu a alma daquele homem, porque Deus ele sonda o coração, ele percebe a intenção humana, mas na verdade o castigo não foi nem para aquele homem, mas sim para Davi, porque depois ele viu o grave erro que ele cometeu, uma advertência ele levou ali fortemente em cima daquilo. Então, Hoje, eu acredito mesmo também no altar do Senhor. Muitos colocam muitas pessoas desconcertadas lá no altar, na presença do Senhor. E também tem essa advertência, porque grande é o preço que paga. Não que Deus é má. Deus ele é amor, ele é justiça. Né? Deus é juiz. E Deus faz exceção, sim, de pessoas. O que é para carregar a arca, é para carregar. Aqueles que é para subir no altar, que tem que subir no altar, vai subir. Os que não estão com sede não tem que subir. E ai de quem sobe no altar do Senhor, ou um pastor, pastora, alguém deixa, né, sabendo que não está em conserto, está totalmente em pecado, deixando subir no altar do Senhor, né, contamina a igreja. E a igreja toda paga preço por causa daquilo. Não porque Deus é má, mas porque assim as coisas do Senhor tem que ter respeito, reverência, entendeu? Tem que ter, sim, excepção de pessoas. A excepção de pessoas que o Senhor faz é para aquele que é digno de subir no altar, de carregar a aliança, de entrar, né, dentro da casa dele, de fazer algo que só pode fazer aquilo que é sagrado, né? Aqueles que é realmente ungido, aquele que é realmente dele, que deve fazer, não qualquer um, entendeu? Mas eu acredito que aquele homem ali, sendo tão, como é que fala, prestativo naquele momento, eu acredito que a alma dele não se perdeu, porque ele teve aquele zelo, a preocupação de correr, né, e proteger a arca, mas ele não podia, porque a responsabilidade, né, a gente sabe de quem realmente é, de Davi, né? Isso. Tem uns conceitos, eu não sei se a senhora chegou a saber, mas em relação que os judeus eles se respeitam em questão de pensamento voltados à vida após a morte. Então, eles também têm um conceito diferente sobre demônios, entre outras coisas que a gente veio crendo no cristianismo.
eu gostaria muito assim de ouvir da parte da senhora o que a senhora pensa a respeito. É um conceito meio parecido com o católico, que no caso possui um lugar onde as almas que vibraram de forma negativa, ou seja, se eu sou uma pessoa, vamos supor um exemplo, eu sou um doutor e eu dedico a minha vida para ajudar as pessoas na minha profissão, e eu tenho um amor muito forte por isso. E o que acontece? Por eu ser um doutor e eu sempre estar ali com a mente vibrando pro positivo, vibrando em socorrer as pessoas, prestar serviços, servir a outras pessoas, desse modo de deixar de estar em casa ou prestando qualquer outro serviço que vemos aí que, entre aspas, é considerado como uma profissão, prostituição. Eu estou aqui exercendo um trabalho que é para o próximo. E essa pessoa, quando morre, ela vai para um lugar onde vai ocorrer uma certa limpeza a ela, e assim ela vai ser direcionada a um paraíso. Mas se uma pessoa ela vive em prazeres, em desejos carnais, então essa pessoa, por vibrar de uma forma negativa, após essa pessoa partir desse mundo, essa pessoa também vai ser entregue a um lugar onde lá a consciência dela vai estar redobrada, e o tormento dessa pessoa é conhecer aquilo que ela não via antes, que ela estava cega, mas agora ela sabe o que ela fez, ela recebe um certo conhecimento das práticas dela, e aquela pessoa vai passar por aquele processo para então se encontrar na limpeza e assim ser redirecionada novamente aos braços do pai Abraão, como muitos deles assim denominam. Qual é a sua visão a respeito? Isso aí não. É igual a religião espírita, eles falam esse mesmo processo de limpeza. Eu tenho, assim, perguntado, né, como que é em conhecer, e eles têm me falado esse mesmo processo de fazer a limpeza. Eles falam que tem que fazer a limpeza porque todos os homens têm que ser salvos, né? Porque Deus diz que a intenção dele é que todos os homens venham a ser salvos, realmente. Mas no católico também eles falam desse processo. Eles falam que tem que passar no fogo do purgatório. O purgatório. Inclusive, eles mesmos creem nisso, o purgatório. Eu não acredito isso não, da maneira que o homem viveu aqui na Terra, mesmo que sendo um doutor, né? Tá ali se dedicando a salvar muitas vidas. Tem essa profissão, é um bom médico, mas e se ele for dentro da casa dele, um homem que agride a mulher, que vive na luxúria, que é a avareza, né? Na vaidade, na idolatria, dependendo dos pecados dele, do que ele viveu, acredito que não terá salvação eterna, porque a palavra ela é bem clara, né? Para nós cristãos, acreditamos que a pessoa, ela, quando falece, ela fica dormindo até chegar o grande dia do julgamento. E dependendo do que a pessoa foi aqui na Terra, né, dos seus atos, das suas obras, se for má ou boa, ela vai ter a salvação eterna se for boas obras. Mas se ela foi um médico, teve aquela profissão e viveu tudo errado, digamos, teve a oportunidade de se converter na presença de Deus, de se renunciar ao pecado, e nunca deixou. Mesmo tem muitos que conhecem, é conhecedor, mas não acreditam, entendeu? E acaba tendo essa opção de viver no pecado. Não é sendo o fato de ser um bom médico que ele vai adquirir a salvação eterna. Que tem muitas
dependendo de muitas profissões. Não, vai depender, né, do ser humano, do que ele é. Porque para Deus não tem religião, não tem profissão, não interessa se seja rico ou pobre. A oportunidade é dada aqui na Terra. Eu acredito nisso. Dado aqui na Terra o tempo, né, de se consertar na presença de Deus, morrer para o pecado, né, se renunciar e viver para Cristo, né, verdadeiramente, viver e obedecer, como eu já disse a palavra, né, esses sim serão merecedores, né, da salvação eterna. Mas tem pessoas que não são cristãos, mas, digamos, são pessoas boas, que sempre faz obras boas, até mesmo faz suas orações em casa, confia no Senhor, não adora nenhuma imagem, mas sim, dependendo da forma que Deus acha que é certo, esse sim, eu acredito que tem essa oportunidade, né, de ter a salvação eterna. Agora, esse negócio de profissão, riqueza, religião, nada disso salva. O que vai salvar é verdadeiramente, né, reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador do mundo. E enquanto a vida, né, enquanto a vida é necessário de estar no conserto, né, de renunciar ao pecado, né, e viver a salvação eterna, entrar na santidade, se santificar. Pois bem, como o próprio Cristo, se você for acompanhar, Cristo, ele era um tipo de pessoa, eu digo assim, pessoa em questão, o corpo físico, porque a gente já tem a crença relacionada ao Filho de Deus, que morava com o Pai, mora com o Pai, e ele tinha esse pensamento, enquanto os homens queriam ser religioso, ele queria seguir a prática da verdade e ensinar a verdade. Então aquilo soava como uma certa zombaria ou uma blasfêmia por questão de pessoas religiosas. A gente até acompanha mesmo no Novo Testamento. Deus, ele agora já não é Cristo em terra, mas agora vemos as mensagens vindo do alto em questão de, olha, não tem essa de religião, não tem essa de, poxa, é só judeus que vão ser salvos, ou, sabe? Então, como tem Cornélios mesmo, que o Senhor faz esse rompimento em que as pessoas acreditavam que Cristo só veio só para eles ali, os judeus. E o que acontece, então, Deus ele vai lá e fala, olha, o local onde a pessoa me clamar, não importa onde, esse eu ouvirei e estarei com ele, né? Então, o próprio Senhor Deus, ele já não faz essa certa divisão. Olha, eu sou só para um povo só, ou seja, uma seita. Olha, você tem que se converter à nossa seita, ou então, não, tem que ser descendentes para você ser salvos. Então, a Bíblia já mostra também essa visão. E os que crucificaram Jesus, né, foram os religiosos, porque o que Cristo ensinava era a verdade, e essa é a verdade. Se crer na verdade, verdadeiramente serão livres, né? E é necessário crer. Por que Deus vai dar esse direito de, quando estivermos aqui na terra, viver só na prostituição, na avareza? O oba-oba, né? O oba-oba, no caso. As pessoas que querem só farrear. Né, morreu, vai ter esse negócio de tem que fazer a limpeza, né? Tem um julgamento, segundo julgamento, né? Diz que tem o segundo julgamento, mas o que Deus está falando, que é bem claro, que diz que uns acordarão no segundo julgamento uns para vergonha e outros, né, para a salvação eterna. O que é para a vergonha é para a morte. Então a palavra, ela não mente, ela é verdadeira, entendeu?
Que nem eu conheci um rapaz que ele era espírita, então ele fala que não adianta se um homem abusou de uma criança, se matou não sei quantas pessoas, que ele tem o direito ainda, mesmo que ele morra não sei quantas vidas, e fazendo a limpeza para ele entendeu? Adquirir a salvação, se tornar um espírito bom. Eu não acredito nisso. Para mim isso é tipo assim, uma enganação, entendeu? Para mim é uma enganação. E uma dúvida também, se todos os espíritos reencarnam, por que que ainda andam os espíritos que eles chamam espíritos que ficam vagando, ficam às soltas? Não é uma dúvida que eu gostaria muito, assim, de ouvir. Caso que eu respeito, sabe? Eu olho assim, como a senhora mesmo relatou, de ouvir, pra gente conhecer, sabe? Até saber se comunicar de uma maneira assim que não ofenda. Porém, Eles vão estar sempre. debater... Eles vão estar sempre. Sim, pode falar. Eles vão estar sempre assim, dando a resposta que são outros espíritos, que aquele já fez a limpeza, já adquiriram a salvação eterna, entendeu? Mas em torno a isso, eu creio que devia ir para um lugar, sabe? Até porque se você for ver no livro de Jó, quando Deus ele faz a citação a respeito do Leviatã e o Behemoth, também tem uma outra visão em torno dessas duas criaturas, da questão da perfeição e do lado protetor, mas também do lado perigoso dessa criação que é o planeta Terra. Enquanto é um momento, é um planeta onde encontramos pessoas que emitem paz, né, que fazem o bem, como temos pessoas também cristãs, entre outras pessoas que realizam umas obras assim muito lindas. Tem também as pessoas que fazem o caos, mata, rouba, estupram, saqueia. Então, é como se o Senhor ele pedisse para que Jó confiasse na sabedoria dele, porque é um processo ainda. Não está pronto, mas é um processo ainda, esse planeta. Pronto vai estar de acordo com essa visão do Apocalipse, aonde o trigo vai ser colhido, né? E assim adquirir o término de tudo, que é onde já não tem mais morte, já não tem mais sofrimento. Então, o projeto vai estar todo aí, o encerramento do projeto, mas enquanto isso, o projeto ainda não está pronto. Então, infelizmente, estamos aí no mundo Behemoth e Leviatã. E eu fiquei assim, horrorizada, que eu não conhecia, né? Como esse processo, ele falou que para fazer a limpeza, os espíritos ficam nele 3 dias. É um absurdo. É como se tivesse desfazendo assim do trabalho, todo o trabalho de Jesus que desceu aqui, né, à Terra, para pregar a verdade, como se, né, tudo fosse engano, que nada disso adiantou, nada disso foi verdadeiro. É como querer desfazer tudo, entendeu? Eu fiquei assim, meu Deus, como o ser humano vive, né, com essa enganação. E fala e aí de ele Cristo diz que também. sofre muito, ele diz que sofre muito porque eles batem, deixa dentro de casa as crianças agitadas, briga com a mulher, acaba assim, é como se fosse um processo de cristão, né? Porque a gente tem aquele preço, paga o preço, retaliação, mas a gente não vai querer aceitar aqueles demônios para ficar 3 dias na pessoa para fazer a limpeza, sabe? É totalmente enganoso. E assim, comecei a falar de Deus para ele, como que era Deus. Ele, nossa, realmente, a minha religião é diferente da tua. O teu Deus, ele tem assim, um poder que eu não sei nem como falar, sabe? Ele ficou assim, tão admirado. E você pode orar por mim, porque quando eu faço esses trabalhos, eu sofro muito. Eles judiam de mim. Eu falei, meu Deus. Eu falei, se verdadeiramente crer na palavra, conhecer a palavra, verdadeiramente será livre. E naquele momento foi quando
Eu orei por ele e eu vi como um olho ficasse preto, saísse uma grande fumaça preta, sabe? Nossa. E depois que eu orei, aí agradeceu uma semana depois dizendo que dentro de casa estava paz. Eu creio que o próprio Deus, ele permitiu esse trabalho para mostrar que ele estava assim na enganação, né? Vivendo uma grande enganação. Porque não é isso que Jesus veio na terra pregar, ele veio pregar a verdade. Pois é. Entendeu? Então, é assim, sabe, assim, cada uma religião tem sabe, assim, como é que se diz? Um Deus. É um Deus. E o engraçado é que até no meio de nós cristãos também existe deuses, né? Porque mas é que terrível. faz aquele, né? E quando conhece o nosso verdadeiro Deus, né, fica admirado. Pois E fica é. admirado com as obras do que Deus faz, né? O poder que Jesus disse que nós faremos obras maiores do que a dele. Verdade. E aí quando vê, né, através da oração, fica assim, admirado. E acaba assim, você pode orar por mim, você pode me ajudar, pode me pedir, posso te pedir socorro na oração. E nesse momento não consegue abrir a visão, entender que o que eles fazem é totalmente errado. Não consegue abrir a visão. Muitos têm aberto a visão, mas outros não, endurecido, né? É verdade. E a pessoa que Deus colocou no meu caminho, para quê? Para estar, né, ensinando e pregando a verdade, porque o Senhor permite. E você E vê nós que encontramos pessoas... só de falar em Cristo e explicar as boas obras, você vê que a salvação, ela já se dirigiu à casa desse rapaz. Você vê a visão dele Ele disse, mudando. não, mas todos os homens têm o direito de ser salvos. Deus quer dar salvação a todo mundo. Realmente, Verdade. né? Realmente, o Senhor, ele tem esse interesse. Mas A poucos têm a prioridade mesma dessa salvação é atitude. para todos os homens. É, mas poucos têm a mesma atitude que aquele ladrão na cruz, né? Poucos têm a mesma atitude. Então, foi só por um segundo, né? Naquele momento, ele reconheceu que somente por Jesus ia ao céu. Foi o momento que ele se arrependeu ali verdadeiramente. E eu creio que aquele homem, né, levou a salvação eterna através do seu arrependimento. Verdade. É como eu disse lá no começo, né? Dependendo, né, do tempo. Mesmo se a pessoa já está naquele processo de final e sabendo que está entrando na morte, ela se arrepender verdadeiramente e vir ao Filho, verdadeiramente chegará ao Pai e herdará a salvação eterna. Assim como aquele ladrão na cruz, ele herdou a salvação eterna. O Senhor, ele cada processo, tudo que passou ali, para nos dar entendimento espiritual, né, da palavra de Deus, de como é para herdar o reino do céu. Entendeu? Mesmo que sendo assim, nos últimos dias de vida. Mas se você verdadeiramente se arrepender e chegar ao Filho, verdadeiramente chegará ao Pai. É verdade. Porque enquanto o outro tentava utilizar de Cristo naquele exato momento para fugir daquele ato que fizeram a ele, que era por ele, agora para pagar pelo preço que ele havia cometido, ou seja, tratar Cristo como se fosse o servo dele. Olha, me obedeça, você tem que fazer a minha vontade, me tira daqui porque eu vou voltar a roubar novamente. Enquanto esse se queixava disso, o outro já reconheceu, olha, cala-te, porque a gente merece estar aqui, entendeu? A gente merece pagar pelos atos que a gente cometeu. Já esse homem não há culpa alguma. Você vê, olha, ele tá rezando, ele tá orando, né? Então, ensina, tipo, eu vou até separar uns momentos pra gente, nas próximas transmissões, debater sobre essas questões, ensinamentos que a Bíblia passa, até mesmo Cristo, que a visão a gente tem que ter hoje em dia por Cristo. Os ensinamentos muitos grandes, assim, em relação à misericórdia.
enquanto uns pisam, até mesmo irmãos da mesma denominação, sabe? Pisam em você, mas qual é a visão que Cristo trata? A gente vê a mulher do fluxo de sangue, vemos aquele homem cego, clamava a Cristo. Nós tantos relatos. E o que é que a gente pode aprender com tudo isso, sabe? Só que é como a gente conversou aqui agora. O acomodismo, entendeu? Dos irmãos, isso que prende eles a ficarem nesse estado vegetativo. Então, nunca avança e nem deixa avançar. Porque a Bíblia ensina que a gente deve ensinar da palavra aos nossos filhos. Mas como eu vou ensinar aos meus filhos se eu estou no ato ainda de vegetação? Eu estou preso no meio do caminho e não avanço para conhecer mais. Tem como passar esse ensinamento. Verdade, então é meio complicado. É. Aí, deseja falar mais alguma coisa? Tia, tem mais alguma coisa a passar também pra gente debater? Estamos quase chegando no horário de encerrar a transmissão. Então a gente pode por aqui já dizer que encerramos essa transmissão. E para vocês que vão estar acompanhando todo esse debate no grupo, aguardem até a próxima transmissão. A gente vai continuar falando sobre o tema de Apocalipse, entre outras coisas que envolvem também a questão do livro em si. Tudo que envolva o livro em si, a gente vai estar comentando. Desde já, muito obrigado a vocês que estão até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.